Eu vou aproveitar estas duas questões para revisar um assunto muito importante na hanseníase. Resolvendo questões, uma forma de aprender a hanseníase. Questão 19. Qual estrutura anatômica é mais frequentemente espessada na hanseníase e deve ser palpada durante o exame físico? A. Tendão de Aquiles. B. Veia safena. C. Nervo ulnar. Ou alternativa D. Artéria radial. Vamos dar uma olhadinha em cada uma dessas alternativas. O tendão de Aquiles. O que é o tendão de Aquiles? É uma banda forte e espessa de tecido conjuntivo, ou seja, é um tendão que liga os músculos da panturrilha, que são esses que estão ilustrados aqui, o músculo gastrocnêmio e o músculo sóleo, ao osso do calcanhar, ao calcâneo. É o tendão mais forte do corpo humano e desempenha um papel crucial na flexão plantar do pé, que é essencial para várias atividades, como caminhar, correr e saltar. O tendão de Aquiles ele não costuma ser espessado em relação à hanseníase, mas tem um tema que você precisa saber. Tem um antibiótico que é usado na hanseníase que pode causar ruptura espontânea do tendão de Aquiles, que é a ofloxacina, as quinolonas, principalmente a ofloxacina. Então, pacientes que usam ofloxacina e começarem a apresentar tendinite, principalmente tendinite do Aquiles, tem que ter muito cuidado, porque esse paciente pode, inclusive, apresentar ruptura espontânea. Mas o tendão de Aquiles ele não costuma ficar espessado na hanseníase. Então, a alternativa A não está correta. Veia safena. O que é a veia safena? É uma das principais veias do sistema venoso superficial das pernas, dos membros inferiores, né? Perna e coxa. É responsável por conduzir o sangue dos pés, pernas e coxas até o sistema venoso profundo e em seguida para o coração. E a veia safena a gente tem a veia safena magna ou interna e a veia safena parva ou externa. Veia safena não é espessada por causa da hanseníase. Artéria radial. O que é a artéria radial? É um vaso sanguíneo que transporta sangue oxigenado do coração para o antebraço, para o punho e para a mão. É uma das duas artérias terminais da artéria braquial. Então tem aqui no braço a artéria braquial. Essa artéria braquial ela se divide em duas artérias. A artéria radial e também a artéria ulnar. Essa outra aqui que está sem o nome, ó, aqui é a radial, no sentido do polegar, e aqui embaixo a artéria ulnar, que pega aqui em sentido ao dedo mindinho. A artéria radial ela é superficial e ela está localizada na parte lateral do antebraço, próximo ao rádio, que é o osso do antebraço. E agora vamos falar um pouquinho de nervo, né? Eu acredito que nessas alternativas aqui não era para ter dúvida. A gente falou então de um tendão, de uma veia, de uma artéria e de um nervo. A gente sabe que a hanseníase é uma doença primariamente neurológica. Então vamos ver um pouquinho sobre a avaliação neurológica dos pacientes. O que a gente precisa ter atenção? Local de palpação. É importante acompanhar o trajeto do nervo, quando vai palpar qualquer nervo. Palpar a região do nervo de um determinado ponto e correr esse dedo para cima e para baixo. A gente tem que sempre tomar um cuidado para não fazer muita força, para não machucar o paciente e sempre testar a palpação, fazer a palpação no ponto do nervo e correr esse dedinho para cima e para baixo, para a gente ver como que está aquele trajeto que vai ser avaliado. Verificar se o paciente apresenta dor espontânea, se o paciente tem choque ou sensação de espessamento, está espessado, né? Se você percebe um espessamento naquele ponto, se há assimetria, se tem diferença de um ponto do nervo esquerdo com outro ponto do nervo direito, testar o mesmo nervo, né? Que nem eu falei, de cima para baixo, avaliar o tamanho daquele nervo, qual que é a forma, qual que é a consistência, o nervo está amolecido, o nervo está duro, ou se há presença de nódulos, se esse paciente, se por exemplo, se o nervo ele apresenta o sinal da barrigada, imagina só, uma cobra sucuri que engoliu uma capivara, aquela cobra vai ter uma barrigada, geralmente o nervo que está acometido pela bactéria da hanseníase, ele tem um espessamento focal, e aí fica parecendo uma cobra sucuri que engoliu a capivara. Você com o treino vai perceber isso daí. E uma forma até de comparar, o que é o nervo normal? O nervo normal é aquele canudinho de refrigerante fininho de festa de criança. O que é um nervo espessado? Parece um canudo de milkshake. Então, se você fizer essa comparação na hora de fazer a avaliação clínica, você vai, com o treino, perceber essas diferenças.
Em relação ao nervo ulnar, qual que é a principal função do nervo ulnar? O nervo ulnar, ele apresenta fibras autonômicas, fibras sensitivas e fibras motoras. Pela parte autonômica, ele é responsável pelo suor e pela produção de óleo ali na região medial do antebraço e da mão, e também pela sensibilidade dessa área. E ele também é responsável por uma inervação motora da musculatura do antebraço e dos músculos intrínsecos das mãos, principalmente os pequenos músculos. Como que faz a palpação do nervo ulnar? Eu vou fletir o meu cotovelo, eu vou ficar com o cotovelo dobrado, geralmente um pouquinho perto ali de 90 graus, e eu vou pôr o meu dedinho próximo daqueles dois ossinhos, entre o olecrano e o epicôndilo medial, que a gente vai chamar dessa goteira epitrocleana. Então eu tenho o epicôndilo medial e eu tenho o olecrano. O nervo ulnar vai passar no meio desses dois ossinhos, que chama na goteira epitrocleana. E eu posso também, o que que eu faço? Faço a palpação para testar todas aquelas características que eu informei, e eu preciso fazer a avaliação desse nervo. Como que eu faço a avaliação motora? Eu vou fazer a abdução do dedo indicador, do segundo dedo. Eu vou fazer a abdução, que é abrir o dedo mindinho, o quinto dedo. E eu faço isso de forma espontânea, sem resistência, e depois com resistência, para ver se o paciente consegue fazer o movimento normal e para ver se o paciente suporta a resistência, se ele tem força naqueles dedos. E também testar os músculos intrínsecos da mão. Eu vou apoiar essa mão do paciente, vou levantar os dedinhos para cima aqui em 90 graus e vou puxar esses dedinhos para trás. Eu vou testar a força dos músculos intrínsecos da mão. Então eu tenho 3 exercícios para fazer a avaliação motora do nervo ulnar. Em relação à avaliação de sensibilidade, a gente faz a estesiometria, o mapeamento de sensibilidade tátil. E o trajeto do nervo vai pegar o dedo mindinho e uma parte do dedo anelar. Então, o que a gente faz para avaliar, pega o monofilamento de nylon, ou uma caneta, né, mas padronizado o monofilamento de nylon. Eu vou testar alguns pontos na região hipotenar e nas falanges do dedo mindinho. Na hanseníase, a lesão do nervo leva à perda de sensibilidade, principalmente nessa região que eu mostrei, que tem esses 3 pontinhos aqui da figura, e o paciente ele pode também ter perda de movimentos de abdução e adução de alguns dedos, e principalmente da posição intrínseca da mão. Ele vai começar a fazer essa garra, ele vai desenvolver a garra ulnar. Ele vai pegar o dedo mindinho e o dedo anelar, ele vai começar a dobrar, fazer uma flexão, que pode ser uma flexão móvel, ou se for um quadro avançado com atrofia muscular, até mesmo uma flexão rígida, uma flexão permanente, uma garra ulnar permanente. Algumas observações que você tem que atentar. Quais são as queixas que o paciente tem quando tem acometimento do nervo ulnar? Ele vai ter dor na região do cotovelo, ele vai ter dificuldade para abrir e fechar o dedo mindinho, ele não vai conseguir fazer esse movimento de forma espontânea. Esse paciente ele vai ter dormência no dedo anelar e no dedo mindinho, ele vai ter uma diminuição de força muscular, principalmente no primeiro interósseo, que é entre o polegar e o dedo indicador. E quais são as consequências da lesão do nervo ulnar? A gente vai ter paralisia da musculatura e levando a garra do quarto e do quinto dedo, diminuição de força de pinça, você vai ter a diminuição de força de pinça, então pegar o polegar e o dedo indicador, você vai ter uma diminuição de força de pinça, por causa de atrofia do músculo do primeiro interósseo, diminuição da sensibilidade e também atrofia desse primeiro espaço interósseo, que nem eu falei para vocês. A alternativa correta, então, é a alternativa C. Qual estrutura anatômica é mais frequentemente espessada na hanseníase e deve ser palpada durante o exame físico? Dessas aqui é o nervo ulnar. Sempre lembrar de fazer palpação de nervos. A avaliação dos nervos é importantíssima na hanseníase. Hanseníase não é uma doença exclusivamente de pele. Na verdade, é uma doença primariamente neurológica e secundariamente dermatológica. Questão 20. Qual que é o nervo que deve ser palpado entre os dois ossinhos do cotovelo? O epicôndilo medial e o olecrano. Essa ficou fácil agora, né? Nervo sural, nervo fibular superficial, nervo radial ou nervo ulnar. Então vamos observar. Eu tenho aqui o olecrano, que é aquele osso do cotovelo, e a orelhinha do lado de dentro, aquele
osso de dentro, o epicôndilo medial. Aqui é a goteira epitrocleana e o que que passa aqui? Esse feixe amarelo, o nervo ulnar. Então, o nervo que passa entre os dois ossinhos do cotovelo, alternativa D, nervo ulnar. Ficou fácil, depois daquela primeira questão ficou fácil. Mas essas questões, elas caem frequentemente em provas de concurso, então é importante ter atenção e aproveita essas duas questões para revisar o tema. Qualquer dúvida que tiver, deixa aqui nos comentários que eu vou depois responder todas as dúvidas que vocês tiverem em relação ao tema. Como considerações finais para essas duas questões, muitos danos físicos resultantes da lesão de nervos por causa da bactéria da hanseníase podem ser evitados. A hanseníase é a principal neuropatia infecciosa tratável do mundo. É a mais comum neuropatia infecciosa tratável e curável do mundo. Os danos nos nervos eles podem ser evitados, os danos permanentes, com diagnóstico precoce e com tratamento adequado. O exame neurológico ele possibilita o diagnóstico e tratamento precoces das neurites e do acometimento e do acompanhamento e evolução desses quadros. O exame neurológico ele deve fazer parte da rotina do atendimento de pacientes com hanseníase e sempre deve ser realizado, podendo ser realizado por qualquer profissional, não é exclusivo do médico, fisioterapeuta, enfermeiro, se for bem treinado, vai fazer a avaliação neurológica muito bem. Se você tiver qualquer dúvida, venha tirar essas dúvidas comigo. Gostaria de agradecer, finalizar me colocando à disposição para tirar todas as suas dúvidas em relação à hanseníase. Se você estiver se preparando para concurso, fique ligado aqui no canal, se inscreva, ative o sininho, porque vem muito mais conteúdo bacana. Aproveito para convidar você para se inscrever em todas as minhas redes sociais. E não se esqueça, marca essa fotografia, os números oficiais e a realidade da hanseníase. A realidade epidemiológica da hanseníase é muito diferente do que os dados oficiais indicam. A gente não tem falta de notificação, o problema está na falta dos diagnósticos. A hanseníase é endêmica em todo o Brasil. Se você estiver enfrentando qualquer problema nos nervos, não deixe que o preconceito te afaste de uma investigação criteriosa. E você, que está sofrendo com problema nos seus nervos, está esperando o quê para investigar a hanseníase de forma criteriosa? E se você quiser uma avaliação mais detalhada, mais personalizada, agende uma teleconsulta comigo, tá bom? Até o próximo vídeo.